As investigações avançam e inserem novos personagens na trama golpista que dominou a agenda de aliados de Jair Bolsonaro no mês de dezembro do ano passado, após a derrota dele para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Eu tive acesso a novas mensagens que integram o inquérito da Polícia Federal contra o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. E essas mensagens colocam um coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil nos estertores do governo, no centro da trama golpista. O coronel Elcio Franco não só sabia, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista. Mas Elcio, em conversa com o ex-major Ailton Barros, este que era o 01 de Bolsonaro e que está preso, relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Nos diálogos que eu vou detalhar a partir de agora, fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram até em suplantar a autoridade do então comandante, Freire Gomes, usando o batalhão de operações especiais do Exército. Eu passo a partir de agora a trazer para vocês, vamos aqui na geral, a trazer para vocês os detalhes da documentação a qual eu tive acesso. De novo, isso faz parte do inquérito que embasa a prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, também embasa a prisão deste homem aliado de Bolsonaro há 3 décadas, Ailton, este ex-major que circulava pela cúpula do Palácio do Planalto. Primeiro, a gente revelou aqui na quinta passada que este ex-major, amiguíssimo de Bolsonaro, enviou para o tenente-coronel Cid, então ajudante de ordens, trama, né, um plano golpista para tomar o poder, impedir a passagem do poder para Lula no dia 15 de dezembro. Novas mensagens que eu vou revelar aqui agora com exclusividade agravam esse cenário, porque mostram que não era um ex-major de fora que estava falando, não. Ele estava falando com o assessor especial da Casa Civil, Elcio Franco, o homem que chegou a ser o número 2, exatamente, só abaixo do ministro do Ministério da Saúde durante Pazuello. O homem que está no centro de uma outra investigação, essa deflagrada pela CPI da pandemia, da compra de vacinas Covaxin, uma compra fraudulenta, né? Este personagem é o que eu trago para vocês aqui agora. Um dos trechos que me deixou mais espantada, gente, é um trecho no qual o coronel Elcio está falando com o Ailton. Olha só o que ele diz, né? Olha, eu entendo é o seguinte, para vocês entenderem o contexto em que essa conversa está inserido. Ailton e o coronel Elcio vinham falando sobre golpe de Estado e sobre a resistência do comandante do Exército da ocasião, o Freire Gomes, de aderir ao plano golpista. Isso é o coronel Elcio, de novo, o assessor especial da Casa Civil de Braga Neto, que era candidato a vice de Bolsonaro. Ele num áudio para o Ailton. Olha só, olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. Guarda esse nome, Virgílio, porque ele é um comandante de um batalhão importante no Exército. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Freire é Freire Gomes, o comandante do Exército. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Aí ele começa a elocubrar sobre o que o comandante do Exército poderia dizer para se defender. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Eu falei, durante o tempo todo, diz que... E aí tem um trecho que é ininteligível, né? Contra o presidente. Falei que não, isso é ele elucubrando sobre o que o comandante do Exército poderia dizer. Então, assim... Falei, durante o tempo todo, ininteligível contra o presidente.
falei que não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, não tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Mais uma vez, o assessor especial da Casa Civil, no ex-número 2 do Ministério da Saúde, está tramando, falando junto com esse ex-major do Exército, Ailton, amicíssimo de Bolsonaro, o 01 do Bolsonaro, tratando da trama do golpe, e eles estão expondo a reticência do então comandante do Exército, Freire Gomes, de entrar de sola no assunto, mas também estão expondo como estava sendo apresentado para ele. Olha, se der ruim, é o que ele está dizendo, né? Na pior hipótese, ele está trabalhando, ele seria o comandante do Exército, diz o Elcio, né? Ele está trabalhando com a pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado para responder. Ele está dizendo que o comandante do Exército trabalha com essa, a pior hipótese, a de dar tudo errado. E aí, nesse cenário, ele diz, eu falei para ele, falei que não deveria fazer, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, como comandante da força, tive que cumprir. É a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, tem que ser visto dessa forma.